o nosso posicionamento é simples e seguro. Simples porque nós não negamos absolutamente a existência possível de um primeiro ser criado e caído, não é? Ou seja, é certo que todas as coisas têm o seu começo, seu princípio. A Escritura fala de um querubim que, num dado momento da sua existência, ele caiu, não é? Se tornou Satanás no sentido próprio da palavra, se tornou adversário de Deus. E esse querubim se tornou o diabo no sentido próprio da palavra, que quer dizer opositor, acusador, aquele que encara o outro frente a frente, cara a cara, olho no olho, aquele que se põe na ponta dos pés para desafiar o Criador, aquele que se faz inimigo de Deus. Nesse sentido, nós entendemos que quando a Escritura fala desse querubim, e aí deve-se compreendê-lo exatamente que, enquanto criatura, ele é um querubim, apenas um querubim, como enquanto criaturas nós somos homens, nada mais além disso. Agora, ao se tornar Satanás, fala-se, portanto, de um estado de consciência, perfeito? Não há Satanás enquanto criatura. Não existe nenhuma criatura dentre todas as que Deus criou que seja diabo em natureza, não é? Existe Satanás enquanto uma criatura originalmente criada por Deus, que no seu estado de consciência e de coração se torna um opositor de Deus, aquele que se opõe frontalmente a Deus. Nesse sentido, a Escritura, ao se referir a esse querubim, o chama de o pai da mentira. Isso por dois motivos. Primeiro, porque quando diz pai, quer dizer originador, o primeiro. Torna-se ele o arquétipo do mal, no sentido da revelação que nós, humanos, nessa terra, temos acerca do mal. Ele se torna o protótipo, o arquétipo, o primeiro, o pai, né? O originador, o início. E quando diz pai da mentira, é porque a mentira é a base de toda e qualquer rebelião. Não existe rebelião que não nasça da mentira, que não tenha a mentira por fundamento. Até porque quando porventura alguma criatura vê algum erro, agora estamos falando no plano da humanidade, né? Não em relação ao divino, mas quando alguém, um servo, um discípulo, ele vê algum erro no seu superior, no plano da hierarquia espiritual, não da hierarquia humana de força e violência, mas no plano das relações somente. Se há bondade no coração do servo, do discípulo, ele certamente irá procurar o seu superior, a sua autoridade, e vai expor com o coração aberto, disposto a ser convencido de que não é daquele modo, ou disposto a ajudar aquele que precisa de ajuda. Não é? Esse é um coração limpo, um coração puro, um coração simples. Então, quando a rebelião ela se funda em uma série de erros, de enganos, de mentiras, que inclusive se tornam as suas narrativas para tentar fundamentar o seu ato de rebelião. Não é? Então, Satanás, ele, o pai da mentira, o primeiro que se funda na mentira para se levantar contra o Criador, e que agora começa a difundir a sua mentira, o seu engano. Por isso que lá em Ezequiel capítulo 28 diz, na multiplicação do seu comércio, não é? Ou seja, na medida em que agora ele começa a vender um produto, entenda isso metaforicamente, ou seja, ele começa a vender a sua imagem em detrimento à imagem de Deus. Ele começa a vender o seu caráter em detrimento ao caráter de Deus. E aí, o texto de Ezequiel é um texto muito feliz quando usa a palavra metafórica na multiplicação do seu comércio. Porque o comércio é essa arte de barganhar, não é? Se apresenta um produto e o seu sempre é o melhor produto. Nenhum vendedor diria, quando eu digo nenhum, é grosso modo, né? Certamente deve haver aqueles que fazem. Mas na maioria das vezes não fazem, mas omitem. Mas de todo modo, a regra geral, me parece, é que o meu produto é sempre o melhor, embora não seja.
não é? O meu produto é sempre o mais durável, é sempre o mais eficaz, é sempre em detrimento ao outro produto. A palavra comércio tem essa ideia dessa relação da barganha. Então imagine agora esse Lúcifer propagando aos céus, propagando aos anjos de Deus e posteriormente propagando aos homens, vendendo a sua própria imagem como aquele que estava ali para salvar as criaturas das mãos ou das garras de um Deus mentiroso, de um Deus, digamos assim, covarde, um Deus medroso, porque esse Deus teria, segundo a mentira de Satanás, teria medo de que as suas criaturas fossem de fato livres, porque uma vez que elas se descobrissem livres, elas não mais prestariam adoração, nem louvor, nem serviço ao Criador.